Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, maravilhosa. Vamos chamar nossas amigas para o Clube do Livro O Poder da Autorresponsabilidade. Levanta, mulherada, vocês me falaram que vocês querem ficar ricas. Então, bora lá ficar muito, muito mesmo ricas. E, pessoal, nós estamos já no finalzinho do capítulo 3. Bora para a nossa leitura. Eu vou começar da parte do atalho, tá, gente? Para fazer mais sentido. Outra armadilha comum é o atalho. Muitas pessoas estão buscando formas rápidas e fáceis de ganhar dinheiro. Elas esperam que por um passe de mágica ou um golpe de sorte, de repente se vejam com todo o sucesso que sempre sonharam. Não seja ingênuo. Ninguém chega no topo por atalho. Para subir a montanha, você vai ter que trilhar o caminho e pagar o preço da escalada. Como diz a sabedoria popular, se o atalho fosse bom, já teria se tornado o caminho. Se o atalho fosse seguro, todos andariam por ele. Só pessoas despreparadas acreditam no atalho como estilo de vida. E por isso que tem um monte de gente que ainda tá caindo em golpe, né? O sucesso deixa pistas, e se você olhar bem, essas pistas estão ao longo de um extenso caminho e não de um atalho. As pessoas que conquistaram grandes coisas trilharam uma jornada de trabalho árduo até chegarem ao sucesso. Porém, muitos olham para elas, enxergam apenas a reta final e dizem que o caminho delas foi rápido. Não foi. Grande parte do trajeto das pessoas de sucesso é feito em particular, numa pequena empresa, num quarto, numa garagem, etc. Muitos olham apenas para o que elas fizeram em público e esquecem que elas trilharam uma longa trajetória em privado. Quantas horas você perdeu de sono estudando para a faculdade? Ninguém vê isso. Podemos ver várias formas de atalho. Aquela pessoa que acha que vai ficar rica jogando loteria, no pulo do gato ou até roubando e mentindo. Ou mesmo aquele que deseja emagrecer com uma fórmula mágica, as gominhas. Sem fazer exercícios e sem controlar a alimentação. Talvez alguma dessas medidas surtam efeito por um pequeno espaço de tempo. Mas esse tipo de sucesso dura pouco e tem consequências perversas. Pessoas que buscam atalho têm os dias contados. Por último, existe uma quarta armadilha, a zona de conforto. Eu costumo dizer que a zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Explico. Uma pessoa precisa contar diversas desculpas a si mesma para não fazer o que deve ser feito e continuar tendo um comportamento prejudicial. Ela pode, por exemplo, dizer que não vai ler um livro ou brincar com o filho depois do trabalho porque está cansada demais para isso. Talvez ela diga que não tem nada demais em não fazer atividade física e comer muito açúcar e carboidrato. Ou, quem sabe, ela cria diversas justificativas para gastar mais dinheiro do que poderia. São justamente essas desculpas que vão arruinar a sua carreira, a relação com o filho, a saúde, a vida financeira e todas as outras áreas. E assim, gente, quando a gente conta essas desculpas, elas não são desculpas pra gente. Elas são realidade, elas são fatos, elas são histórias. O que eu aprendi em programação neurolinguística é, quanto mais inteligente a pessoa, melhor a desculpa é. Então, você tá falando que você não tem tempo. Ok, você não tem tempo agora, mas o que você... Lembra das perguntas? O que você pode fazer para ter tempo? Passar a tarefa para outra pessoa, né? Parar de ser perfeccionista? Parar de querer ser a Mulher Maravilha e dar conta de tudo e de todos? Entende? Então, de novo, fazer as perguntas. Você diz que não sabe para onde vai o seu dinheiro. E se você... O que você pode fazer para descobrir aonde vai o seu dinheiro?
Quando eu não sabia para onde ia o meu dinheiro, eu tive que voltar lá para o início dos exercícios. Pegar os envelopes, colocar alimentação, transporte, alimentação, transporte, contas da casa, 10% do corpinho e lazer, né? E aí eu sacava todo o meu salário, colocava lá nos envelopes e administrava aquilo. Eu tinha que passar um mês com aquilo, né? E tudo que eu criava a mais era para pagar dívidas. Tinha um tanto, era R$100 para pagar dívida na época que eu juntava. Tinha lá envelope, né? Investimentos do passado. E começou com R$100. Então, fazer isso foi o que me ajudou eu olhar para o dinheiro e descobrir para onde ele estava indo. Ele estava indo para uma Netflix que eu quase não usava. Ele estava indo para um cabelo que, na verdade, ele estava tampando meus buracos emocionais. Ele estava indo para sair com as amigas porque eu queria dar conta de algo que eu não estava dando conta, entendeu? E aí eu comecei a olhar. Então, como seria se você começasse a criar estratégias para olhar, sim, para o seu dinheiro? Zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Ao longo da minha carreira como coach, percebi que todos nós temos presos a pelo menos uma dessas 4 armadilhas, em algum aspecto de nossas vidas. Para nos libertarmos delas, o primeiro passo é reconhecê-las. Exercício. Elenque abaixo as áreas da vida em que você se percebe com resultados negativos. Depois escreva para cada área em qual das armadilhas, prepotência, arrogância, vaidade, atalho ou zona de conforto, você está preso. Qual o comportamento negativo e que ações você fará para se libertar? Legal esse exercício, hein? Então, por exemplo, vai para a área da saúde, armadilha, zona de conforto. Comportamento, comer muito carboidrato e açúcar. Ação positiva, zerar o consumo de açúcar e só comer carboidrato no café da manhã. Muito bom, né? É você se olhar e você ser responsável por achar as suas soluções. É isso o poder da autorresponsabilidade. E ao final vão lhe perguntar o que você fez da vida e você, o que vai responder? Nada? Antônio Pavlovich Teskovich. Forte essa, hein? Vamos lá, capítulo 4, autorresponsabilidade. Seja como for, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. Tudo é absolutamente mérito seu, por meio de suas ações conscientes ou inconscientes, da qualidade de seus pensamentos, comportamentos e palavras, ou até mesmo pelas crenças que se permitiu ter. Essa afirmação pode parecer muito dura, pode soar até mesmo como uma acusação. Peço que não a entenda dessa forma, mas como uma realidade libertadora. Bom dia, Elziana! Então, eu vou repetir. Seja como for, você é o único responsável pela vida que tem levado. A crença de que foi você quem se colocou, ou pelo menos se permitiu estar onde está, é muito salutar. Bom dia, Patrícia! Afinal, se foi você quem se colocou na situação atual, por pior que seja ou esteja, você foi o timoneiro de sua vida. Foi o responsável, o condutor do destino. Como condutor, como timoneiro, você obteve resultados e não fracassos. E isso é um ponto importantíssimo. A gente parar de olhar para os erros como fracasso, e sim um resultado que eu não desejava. Dentro dessa perspectiva, você está insatisfeito com os resultados obtidos, basta reconhecer que suas escolhas e caminhos
não têm sido satisfatórios. Então, direcioná-los de forma autorresponsável, objetiva e consciente, pois nada é coincidência. O que você está vivendo não são fatalidades do destino, e você não é vítima de ninguém, nem das circunstâncias. Então é interessante aqui, né? Porque assim, quando você se torna autorresponsável, você... E a gente tá falando sobre autorresponsável e não culpado, tá? Porque quando a gente tá naquele sentimento da culpa, a gente fica se flagelando, se chicoteando, né? Se acusando. E isso é uma prisão horrível. Não. A autorresponsabilidade é, ok, isso que eu fiz não deu o resultado que eu queria. E o que eu preciso fazer para mudar esse resultado, né? Então, o meu trabalho até hoje não me dá o dinheiro que eu queria. E o que eu posso fazer a partir de agora para ter o dinheiro que eu desejo? Entende? É mais sobre você se permitir olhar para a solução, que foi o que eu falei na live de ontem, né, gente? Exercício 4. Autorresponsabilidade. É a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. O legal da autorresponsabilidade é assim, se você se enfiou ali, você também pode se tirar dali. Quando você está responsabilizando o governo, né? Porque tá tudo muito caro, a culpa é do governo, e eu não consigo pagar meu aluguel. Então você tá esperando que o governo venha e te salve. Bom dia, Edu. E o governo não vai vir te salvar. Né? A culpa é da minha inquilina porque ela só visa lucro e ela cobra demais o aluguel. Se a culpa é da inquilina, você tá esperando que ela tenha consciência e ela baixe o aluguel. Ela não vai abaixar o aluguel. Agora, quando você assume a responsabilidade e fala assim, ok, a minha inquilina colocou um aluguel alto, mas eu escolhi pagar esse aluguel alto. Só que hoje eu não tô dando conta desse aluguel alto. O que eu posso fazer aqui para mudar essa realidade? Diminuir o valor do aluguel? Falar com ela? Né? Mudar de ponto? E avisar para ela, ó, tô procurando outro ponto porque tá muito caro. Né? Então, quando você assume a sua responsabilidade, tá? E vai para as perguntas, você começa a achar soluções. Reescreva 3 vezes a afirmação anterior em primeira pessoa e com suas próprias palavras. Então, essa frase aqui, autorresponsabilidade, é a crença de que eu sou o único responsável pela vida que tenho levado. Sendo assim, sou o único que posso mudá-la. Ok? Olha que afirmação poderosa. Já coloca essa frase aqui, ó. Já coloca essa frase na lista de afirmação, gente. É uma afirmação poderosa. Pensando dessa maneira, sendo isso e comportando como autor da história, você poderá se colocar em qualquer outro lugar. Poderá escrever e reescrever seus caminhos e escolhas. A autorresponsabilidade lhe dá poderes e o capacita a mudar o que deve ser mudado, para continuar a avançar na direção de seus objetivos conscientes e de um equilíbrio e plenitude. É importante saber que todas as nossas mudanças e conquistas se iniciam depois de assimilarmos esse conceito e passarmos a viver de acordo com ele. Contudo, na vida, acreditar ou não em qualquer coisa é uma questão de opção. Sim, você pode ainda continuar acreditando no coelhinho da Páscoa, ou você pode parar de acreditar nele. Afinal, a Páscoa tá chegando e o chocolate tá caro. Acreditar que você é o único e responsável pela vida que tem levado também é uma questão de escolha. Prefiro acreditar que criamos nossas experiências, seja por palavras, comportamentos, pensamentos ou sentimentos, e que a nossa maneira de falar, agir, pensar e sentir gera resultados
palpáveis. Então, assim, vocês viram que tudo é uma questão de escolha, né? Que a gente cria as nossas experiências por palavras, né? Aquele relacionamento abusivo que levou o seu dinheiro tem uma parte a sua responsabilidade, que é aquele buraco emocional que você não foi tratar no profissional. E isso te gerou comportamentos de você querer agradar com os outros, com presentes, com coisas. Talvez porque você aprendeu isso com seu pai. Porque ele te comprava presentes e coisas para suprir a ausência dele. E isso te levava a pensamentos. Ah, mas ele tem que ser grato a tudo que eu dou para ele. Ele tem que ficar comigo porque eu sou uma mulher maravilhosa. E aí você se manteve nesse relacionamento que levava a sua energia, a sua beleza, que levava o seu dinheiro. E isso te causava mais sentimentos de frustração, decepção e mais buracos emocionais. E aí, como que você agia? Você chorava, você gritava, você berrava, você brigava, mas isso não mudava o relacionamento. E os resultados que você tinha com esse relacionamento não eram resultados bons. E como sair disso? Olhando para o relacionamento, como ele é, aceitando que ele não é bom para você e que você também tem responsabilidade porque você se permitiu a estar nessa relação, você se permitiu a fechar os olhos, você se permitiu a emprestar / dar dinheiro para esse cara e dar presentes para ele e dizer, ai, tá tudo bem, porque nós estamos juntos. E reconhecendo a sua responsabilidade, é hora de você falar, ok, isso não me serve mais, não tá bom pra mim. Eu vou sair disso. Porque eu me coloquei aqui. Então eu consigo sair. E não ficar esperando um príncipe encantado no cavalo branco vir te salvar. E pagar todas as contas, empréstimos e dizer, tá tudo bem. Esse trechinho que eu contei aqui pra vocês, exemplificando esse texto do Paulo Vieira, é a minha situação do passado, né? Um dos meus buracos financeiros foi por causa de um relacionamento abusivo. E quando, na época, eu li esse livro e li um outro de constelação familiar, e nos dois mostrava a minha responsabilidade nesse relacionamento, em me manter nesse relacionamento. E foi aí que eu procurei ajuda terapêutica para falar, ok, eu preciso sair disso, eu me coloquei nisso, eu preciso sair. Só que eu preciso criar forças, porque eu deixei que esse relacionamento me tirasse as minhas forças. E depois que eu achei a ajuda terapêutica e me fortaleci, eu consegui terminar esse relacionamento abusivo, quitar todos os empréstimos que eu fiz graças a esse relacionamento. E hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa sem empréstimos. Mas você entendeu que o primeiro passo foi assumir a minha responsabilidade? Então, no que você precisa assumir a sua responsabilidade? Que você ainda não assumiu. E que você tá presa lá. Não tá bom aquela zona de conforto. Tá um cocô. Mas você ainda tá presa lá. Pessoas de sucesso sabem utilizar sua estrutura mental para colher resultados. E quando os resultados são ruins, aprendem com eles, com responsabilidade, optando por uma estrutura mental correta. Passam a falar, pensar e se comportar de forma diferente. Pessoas de grandes conquistas após uma derrota não culpam as circunstâncias ou outras pessoas ou o destino. Elas assumem a responsabilidade pelos resultados e se perguntam: o que eu devo fazer diferente para que da próxima vez os resultados sejam melhores? Se você não acredita que tem livre-arbítrio para criar e escrever sua história,
presente e futura, você não acredita que está criando o seu mundo a cada pensamento e a cada decisão tomada, se ainda acha que seus sucessos e fracassos não dependem de você, demonstra que sua vida está à mercê das circunstâncias, dos outros e do mundo. Se acredita que sua trajetória é uma sucessão de acasos, resta a pergunta: quem está direcionando a sua vida? Quem é o responsável pelos frutos que você tem colhido? Alguém está no controle? Se esse alguém é Deus, lembre-se de que, desde o Éden, ele tem dado livre-arbítrio ao ser humano e este não tem feito bom uso desse recurso. Você é o tipo de pessoa que deixa que as circunstâncias, os fatos vão acontecendo e vive, não como protagonista, mas como coadjuvante da própria história? Como um marionete esperando ser convidada a rir ou a chorar? Os compositores Bernardo Vilhena e Lobão criaram uma música que dizia mais ou menos assim: vida louca, vida breve, já que não posso te levar, quero que você me leve. A pergunta é: para onde sua vida tem o levado por todos esses anos? Para uma vida louca, como na canção, ou para a felicidade? Será a tua responsável é ter a certeza absoluta de que você é o único responsável pela vida que tem levado, logo é o único que pode mudá-la. Pensar dessa maneira é uma das melhores formas de avaliar e desenvolver seu nível de maturidade emocional e, em consequência, aumentar de modo exponencial sua capacidade de realização. É a certeza de possuir uma crença que valide todas as outras crenças fortalecedoras que você possui. É a garantia de ser uma pessoa não apenas de ideias, mas de ação, alguém realizador capaz de construir uma vida feliz e plena. Exercício 4. Escreva nas linhas a seguir uma visão extraordinária de futuro. Descreva a vida que você sempre quis, sem limites, para sonhar. O que você gostaria de fazer e ter? Quais são os seus sonhos mais ousados? Pense nisso sem críticas e sem limitar suas possibilidades. Apenas escreva a sua visão de vida extraordinária. Eu chamo de vida legendária, né, gente? Agora compare essa visão com a vida que tem levado. Esteja certo que as circunstâncias são criadas por você e, como tal, somente você pode mudá-las. Para isso, será necessário uma forte decisão de romper com o passado, como também a persistência e perseverança para esperar que os novos frutos venham no momento apropriado. Existe tempo para plantar, para regar o que foi plantado e só depois para colher. Há de se repetir o processo também. Semear, regar e colher sempre. É um ciclo. Uma história de autorresponsabilidade. Durante o apartheid na África do Sul, Nelson Mandela passou cerca de 26 anos na prisão, dos quais muitos foram na solitária. Ao invés de lamentar-se e sentir-se uma vítima indefesa, ele se colocou como autor da própria história e da história de seu país. Ele responsabilizava a minoria branca pelo fato de estar preso. Entretanto, se considerava o único responsável pelos seus sentimentos, pensamentos e atitudes na prisão, e sobre o que faria quando saísse de lá. Ele via seus amigos de prisão sucumbirem. Enquanto isso, preparava-se para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Estudou administração pública, direito internacional, direito penal e muitas outras matérias importantes para o seu futuro, ainda encarcerado. Quando seus colegas e até mesmo os guardas ouviam com tanto bom humor e felicidade, lhe diziam: Mandela, acorda, você está na prisão, daqui você só sai para o seu funeral. Outros, querendo entender tanta determinação e felicidade, questionavam: como você faz para estar sempre tão bem? E ele respondia: meu corpo eles podem ter prendido,
Mas minha mente, pensamentos e sentimentos, sou eu que controlo. Ele continuava. Que tal trazer esse poderoso conceito? Posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Lindo, né? Então, seu corpo pode estar aprisionado no emprego que você não quer, mas a sua mente não. Os seus pensamentos, os seus sentimentos não. E o que você está fazendo com isso? Que tal trazer esse poderoso conceito presente na trajetória das pessoas de grandes realizações para a sua vida? Quando os acontecimentos não geram os resultados que esperamos, quando nossa vida não está como gostaríamos, temos duas possibilidades. A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados e aprender com eles. A outra é achar um culpado, encarar alguém para criticar e responsabilizar. Tenho treinado, orientado e feito coach com centenas de executivos bem-sucedidos. E percebo cada vez mais a diferença entre os prósperos e os que ainda não enxergaram todas as suas potencialidades. Os limitados normalmente pensam muito, refletem sobre tudo e sobre o que pode não dar certo. Dessa maneira, tornam-se peritos em justificar suas falhas e explicar o porquê de as coisas não acontecerem como eles haviam calculado. São pessoas de grandes ideias, porém de pouca realização. Esse tipo de profissional costuma ajudar seus colegas a dar sugestões, mostra onde eles estão errando e o que precisam fazer para terem êxito. Por mais que esteja certo e suas ideias sejam boas, com análises coerentes, são apenas ideias e só se aplicam aos outros. Quando fala de si, só resta a justificativa pelo fato de seus planos não darem certo. Uma grande ideia oriunda de profunda reflexão, sem uma ação para colocá-la em prática, é o mesmo que frustração. Já as pessoas de sucesso geram boas ideias. Talvez não sejam as melhores ideias, talvez nem sejam suas, porém são capazes de colocá-las em práticas, de fazê-las acontecer. Se não obtiverem os resultados esperados, não reclamam, muito menos se justificam. Pessoas de sucesso assumem que estão onde se puseram e com humildade e sabedoria buscam aprender com seus erros, para que da próxima vez possam obter resultados melhores. Lembre-se, as pessoas de sucesso não costumam desistir de seus objetivos. Elas aprendem com seus erros e perseveram. Persistem nos seus objetivos, só que dessa vez fazendo diferente. Comporta-se pensando e sentindo diferente. O nosso cérebro se divide em dois hemisférios. O hemisfério esquerdo é o lado do cérebro responsável pela lógica, a memória, a sistematização e a reflexão. E é aí que reside toda a nossa capacidade de elaborar ideias, planejar, conjecturar, onde reside o tão falado, porém hoje esquecido, QI. Já o lado direito do cérebro é responsável pelas emoções, os sentimentos, os pensamentos involuntários, a inconsciência, a intuição e as crenças. É o lado responsável pela nossa capacidade de realização, onde reside o atualmente famoso QE, consciente emocional. Assunto tão abordado por Daniel Goleman. E vamos parar por aqui. Amanhã, às 7 horas, sábado, 7 horas, nós teremos Clube do Livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Vejo vocês amanhã. Beijão. Tchau, tchau.